Olá, boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo a este webinar, dadas as condições atuais do país e da situação de emergência e de estado de emergência. Parece-nos ser a melhor forma de comunicar e de comunicar a forma como a Wavecom pode ajudar as instituições em geral a ultrapassar esta crise e dentro da nossa área de expertise, que comunicações rádio. Dentro das comunicações rádio, obviamente, agora sobressaem as comunicações críticas e é um bocadinho sobre isto que vamos falar aqui durante cerca de 30 minutos. Eu, Nuno Marques, um dos administradores da Wavecom, e aqui o meu colega, o Mário Rui Santos, também administrador da Wavecom. Hoje vieram os administradores trabalhar para variar um bocadinho. Vamos começar então, penso que já estaremos todos, ou quase todos, online. Deixem-me só dar aqui uma nota introdutória de como é que a plataforma pode funcionar. Como veem, do lado esquerdo do vosso ecrã, estão a ver a mim e ao Mário nesta altura, depois vão ver a apresentação que nós temos para vocês. No lado direito vocês têm uma tab com um chat, onde podem interagir com os demais participantes. Se tiverem perguntas, e gostaríamos que fizessem o maior número de perguntas possíveis, poderão fazê-las na tab das perguntas. Estas perguntas, temos uma equipa de back-office, que é a nossa equipa de engenharia, que vos dará respostas, obviamente adequadas, ou experimentais adequadas, às vossas perguntas. Pronto, e é um bocadinho isto. No final desta nossa meia hora, que estamos a prever que seja mais ou menos a duração deste webinar, nós iremos responder live às 3 ou 4 perguntas que consideremos mais interessantes ou que tenham mais a ver com a situação atual, ou que despertem mais atenção, um bocadinho. Todas as outras, mesmo que não sejam respondidas pelo chat ao vivo, digamos assim, em direto, serão respondidas mais tarde, não se preocupem, nós temos os vossos contactos, assim como iremos partilhar depois a apresentação e este próprio webinar, ok? Vamos começar então. Não, tens que colocar esta ali. Esperem aí. Não me perguntem qual é a plataforma que estamos a usar, ok? Em relação às perguntas, podem usar até perguntas e fazer as perguntas que queiram fazer. Muito bem. Então, dando continuidade a esta apresentação sobre as comunicações de voz em cenários críticos, existem, então, soluções que permitem a comunicação com chamadas de grupo, que é realmente, em cenários de crise, algo que é muito utilizado para haver uma estrutura de comando que consegue comunicar rapidamente com grupos e esta organização de grupos é muito adequada para os tais cenários de crise. Além de mais, a capacidade de garantir cobertura em locais remotos onde falham as redes móveis. E realmente existem tecnologias utilizando frequências de UHF e de VHF que permitem justamente grandes áreas de cobertura, ou seja, a cobertura de um edifício em si tipicamente resolve-se com uma única estação base e, na realidade, colocando uma estação base em funcionamento, temos tipicamente raios de cobertura de alguns quilómetros. E é justamente esta uma das soluções a explorar neste tipo de cenários. Como é que isto se implementa? Ora bem, todos nós conhecemos as comunicações que utilizam os chamados walkie-talkies, que têm o tal botãozinho que se chama PTT, o Push to Talk. Isto é aquilo que tipicamente é utilizado. Os sistemas eram tradicionalmente analógicos até há alguns anos atrás, mas recentemente existiu uma migração, apareceram tecnologias digitais que apresentam um conjunto de mais-valias. Uma das mais-valias é a encriptação, ou seja, no passado, qualquer terminal que se fosse sintonizado para uma determinada frequência onde estivesse a ocorrer uma comunicação, conseguia aceder ao áudio dessa comunicação.
atualmente, com sistemas digitais, é possível fazer um aprovisionamento dos terminais, ou seja, apenas podem aceder às comunicações terminais que foram pré-configurados para estarem dentro daquela rede, para serem aceites pelo repetidor que veicula aquela comunicação. Esse é realmente uma grande mais-valia e que dá resposta também à questão da segurança, que é uma das questões colocadas por vós no ato de registro. Existe uma outra grande vantagem, é que num canal rádio é possível transmitir duas comunicações simultâneas com a nova tecnologia digital. Ao passo que com a tecnologia analógica, um canal rádio significava uma única chamada. O que significava uma única chamada de grupo, ou seja, eventualmente, imaginemos um hospital que poderia ter a ala que fala Covid, que está tratada de assuntos de Covid, tinha um grupo de chamada que tinha a ver com Covid, depois tinha um grupo de chamada que tinha a ver com comunicações genéricas. Para utilizar tecnologia analógica, tinha que colocar dois canais rádio no ar. Com a tecnologia digital, basta um, e isso também facilita muito a implementação, porque basta implementar um único repetidor e imediatamente temos capacidade para dois grupos de chamada em simultâneo. Há também, hoje em dia, na realidade, esta tecnologia digital tem um backbone IP, o que significa que, na realidade, os gateways, que ao fim e ao cabo, os gateways não, os repetidores, que também se podem chamar como estações base, interligam-se por IP, o que significa que podemos criar uma rede distribuída de repetidores, cobrindo uma área mais vasta. Além do mais, esta possibilidade de interligar por IP permite justamente aquilo que aparece no cenário do hospital que vocês veem na vossa figura, a possibilidade de haver uma articulação entre apps móveis, imaginem, os próprios terminais, os smartphones dos profissionais de saúde, podem aceder a grupos de chamada da rede rádio, ou seja, é uma forma de permitir que, também por Wi-Fi, por um terminal Wi-Fi, se aceda ao grupo de comunicação rádio, em que, ao fim e ao cabo, um terminal, um smartphone, está em ligação também com um walkie-talkie que está ligado no mesmo grupo de chamada. Esta é uma grande vantagem. Além do mais, a interligação por IP também permite, através de tecnologia VoIP, a interligação para outro tipo de sistemas de telefonia, nomeadamente a rede pública telefónica, ou quer seja, aliás, pode ser para a rede privada, pode ser para o IPv6 local do edifício, como também podem ser criados canais para ligar à rede pública telefónica. É necessário criar um esquema de encaminhamento de chamadas e isto é melhorado se na implementação integrarmos aquilo que se chama um centro de despacho, em que justamente se faz de uma forma mais ou menos dinâmica, pode ser totalmente dinâmica ou pode ter com a atuação de um operador de centro de despacho, ou pode ser integrando também algumas regras pré-estabelecidas, o tal mapeamento entre grupos de chamada que estão na rede rádio e ligações para outras redes exteriores, sejam elas GSM, sejam elas 4G, sejam elas a PSTN, seja inclusive para um terminal Tetra, que pode estar, por exemplo, aprovisionado no Ciresp e pode dar ligação direta para um grupo de chamada Ciresp. Isto também é uma possibilidade. Existe também, só Mário, penso que terás esquecido ali daquela questão dos terminais poderem falar diretamente uns com os outros. Sim, esse é o modo simplex. Exatamente. Ou seja, neste tipo, isto é uma arquitetura celular, basicamente. No entanto, ao contrário das tradicionais celulares, que é, por exemplo, o caso do 3G ou 4G, que nós precisamos sempre de uma estação base para obtermos comunicação, aqui no caso de haver uma falha, e é mais um dos sistemas redundantes deste tipo de comunicações de emergência,
no caso de haver uma quebra na estação base, eventualmente, ou estarem fora do âmbito da cobertura, eventualmente terminais podem falar entre terminais, ou seja, terminal com terminal, e não necessitarem da ligação a uma estação base. Exatamente. Outro cenário que por vezes surge tem a ver, por vezes, com a necessidade de conectividade para edifícios ou para uma instalação provisória. Um exemplo, a criação e expansão de postos de comando. E imaginemos um hospital de campanha para o qual é necessário criar uma ligação de banda larga que vai servir toda a rede de comunicações, quer telefónica, quer de dados, quer de internet, para suportar aquele local. Os links rápidos, nomeadamente links por micro-ondas, acabam por ser uma solução de enorme utilidade neste tipo de cenário. Também para reforço e ou redundância, ou seja, em redes críticas, onde se pretende que não haja falha, tipicamente qualquer rede crítica deve nomeadamente a nível do backbone, garantir mecanismos de redundância. Isto significa que, se para um dos canais de comunicação, temos sempre um canal alternativo e é assim que nós maximizamos a disponibilidade das comunicações. E os links por micro-ondas acabam por ser uma forma de criar um link de redundância, uma ligação de redundância. Imaginemos, um determinado local já é servido por uma fibra, que lhe dá conectividade, mas para securizarmos essa fibra, faça qualquer rompimento, podemos securizá-la com uma ligação por micro-ondas. A criação de espaços de trabalho temporários para empresas. Imaginemos que há uma empresa que tem as suas instalações num determinado local e a certo momento precisa de ativar também um outro local. A criar fibra para esse local demora sempre algum tempo. Um link de micro-ondas é uma solução rápida, pode implicar ainda um repetidor para se viabilizar linhas de vista, que são essenciais para os links de micro-ondas, mas acaba por ser uma solução de muito mais rápida implementação. E também para servir o backbone de videovigilância e de outras aplicações que requeiram banda larga em qualquer cenário. Aqui ao nível das tecnologias de links de micro-ondas, nós temos várias famílias que têm muito a ver com as gamas de frequências que utilizam. Temos logo um conjunto de bandas que são bandas licenciadas e, como tal, requerem um processo de licenciamento perante o regulador, que em Portugal é a ANACOM, para obter um canal numa determinada faixa que esteja já disponível naquela zona para interligar o ponto A ao ponto B. Isto tem custos, tem um tempo que não é longo. O nosso regulador funciona muito bem e tem um tempo de resposta muito rápido a este tipo de processos, mas tem sempre o seu tempo. É tipicamente algo que se consegue em 1-2 dias, consegue-se obter uma licença. Relativamente a... só uma questão. Estes links em banda licenciada acabam por ser a solução que garante melhor qualidade porque existe a exclusividade de utilização daquele recurso rádio naquele espaço, entre aqueles dois locais. Logo, é um sistema que está imune a interferências, porque a interferência está garantida logo pelo processo de licenciamento. O regulador que licencia o canal vai garantir que não existe interferência sobre aquele canal naquele espaço físico. Com estes links é possível ter muito elevadas taxas de disponibilidade, muito elevadas taxas de transmissão. Estamos a falar da ordem de já para cima de gigabit por segundo, inclusive é possível 2 gigabits por segundo, isto dependendo da distância, mas é a tecnologia que nos garante maiores níveis de desempenho. Existem depois tecnologias não licenciadas, o que significa que não existe direito não existe lugar a um pagamento de uma licença, nem um processo de licenciamento perante a ANACOM. Pode existir um processo de comunicação à ANACOM de que se está a utilizar aquele canal
um link naquela zona, mas não requer um processo de licenciamento prévio. E estamos a falar aqui das bandas dos 5 GHz, que permitem elevado débito e longas distâncias. É claro que elevado débito, mas não tão elevado como se consegue em banda licenciada. E também temos links rádio na banda dos 24 e dos 60 GHz, sendo que na banda dos 24 GHz existe uma pequena faixa aberta para banda não licenciada, que permite links de curto alcance. Estamos a falar de links até 2 km, com débitos até 300 megabits por segundo. A faixa dos 60 GB também é uma banda não licenciada. Existe uma faixa em banda não licenciada, mas isto para links muito curtos, da ordem das centenas de metros, porque é uma banda onde existe muito elevada atenuação com a distância e é mesmo é uma banda muito apropriada para links de curta distância, mas de muito elevado débito. Aqui é sempre possível ter multi-gigabit. Os use cases são para interligar edifícios da mesma empresa, a criação, a tal ligação do backbone para postos de comando ou para hospitais de campanha, as ligações de rádio com elevado débito e baixa latência, também para videovigilância, e as comunicações críticas, a tal securização, até eventualmente de outras ligações que existam. O tempo de implementação, ora bem, se estivermos a falar em links de 5 GHz ou links de 24 ou de 60 GHz, que são links em banda não licenciada, o tempo de implementação é muito rápido. Estamos a falar em horas, eu diria que no limite consegue-se em 24 horas, mas havendo disponibilidade, havendo viabilidade para o local e é possível colocar em funcionamento uma solução num espaço de 4 horas. É viável. De maneira que é aquela que tem um tempo de implementação mais curto. Os links de rádio em banda licenciada têm sempre o processo de licenciamento e, como tal, o tempo de implementação é mais elevado. Também existe depois um processo que é a própria aquisição, aprovisionamento dos próprios equipamentos, porque têm que ser comprados equipamentos, ou têm que ser fornecidos equipamentos apropriados justamente para a banda que é requerida ao regulador ANACOM. Por isso, tipicamente, o que se faz é pedir o licenciamento, obter a licença de espectro e então, só depois disso, sabendo qual é o canal que vai ser utilizado, fazer o aprovisionamento dos equipamentos já adequados exatamente para aquela banda. Rede, se calhar passava para ti. Ok. Sobre redes Wi-Fi, e conforme podem ver, aquele não sou eu, aquele é o Bruno Carvalho, e é um dos nossos engenheiros que, aliás, está a responder a perguntas na tábua de perguntas, onde volto a solicitar que vocês coloquem aí todas as vossas dúvidas ou questões que surjam durante esta apresentação. E o Bruno é uma das pessoas que está a responder, nomeadamente aqui à área do Wi-Fi, é a pessoa responsável, digamos, pela área do Wi-Fi do ponto de vista técnico na Wavecom. Em relação ao Wi-Fi, este é bem mais conhecido de todos nós. Quase todos temos Wi-Fi em casa e nas nossas empresas, e portanto isto é uma tecnologia mais ou menos comum. Só dava aqui algumas nuances em relação até à atualidade, que tem a ver com a possibilidade de instalarmos redes Wi-Fi muito rapidamente. Nomeadamente, através de um backhaul de 4G, por exemplo, nós num equipamento conseguimos enviar um equipamento e para dar cobertura, por exemplo, uma sala ou um pavilhão ou qualquer coisa de relativas pequenas dimensões, conseguimos fazer esta cobertura quase instantaneamente, é quase plug and play. Fazemos uma configuração dessa rede, tanto em termos de segurança como em termos de autorizações, de forma a que os utilizadores se possam ligar tanto a redes, digamos, guest, redes abertas ao público, como eventualmente redes corporativas, que depois terão o nível de segurança e o tipo de autenticações que essas próprias redes corporativas normalmente o exijam. Nós podemos fazer isso tradicionalmente, instalando switches, instalando uma rede cabelada e instalando access points num determinado local, ou então também podemos recorrer à solução que eu estava a descrever há bocadinho, ou seja, ter um access point que o próprio
tem um backhaul em 4G, tipicamente, o que, nesta altura, e que o 4G acaba por ter uma qualidade bastante razoável em Portugal, acaba por ser uma solução bastante prática, nomeadamente para situações temporárias. Um layer que a Wavecom acrescenta, digamos, a tudo isto, tem a ver um bocadinho com a autenticação, nomeadamente das Red Guests. Nós, desde há 4 anos esta parte, temos uma solução desenvolvida dentro de Portas e que temos vindo a melhorar ao longo dos tempos e que está instalado agora em quase uma centena de municípios em Portugal. Ou seja, aqueles hotspots públicos que vocês poderão aceder em muitos dos nossos municípios, nomeadamente naquelas partes, digamos, no centro histórico, tipicamente, é muito provável que encontrem a nossa solução de autenticação. Esta solução de autenticação permite uma série de estatísticas sobre o tipo de pessoas e as pessoas que estão a utilizar, a frequência com que fazem, o tempo, larguras de banda consumidas, etc, etc, mas permite, e um bocadinho até indo, digamos, aqui ao tempo, a estes tempos, permite fazer inquéritos. E agora é muito interessante, dado que é muito volátil o que está a acontecer nesta altura e até a opinião que as pessoas têm sobre determinado assunto ou sobre determinado modo de funcionamento, por exemplo, de uma instituição médica, poder, nessa altura da autenticação, fazer um pequeno survey, 2 ou 3 perguntas de escolha múltipla para, digamos, ser muito, muito rápida a resposta, mas permite depois a autoridades, neste caso, por exemplo, sanitárias, ou seja, quem for, permitir ter uma ideia e um feedback do que é que se está a passar no terreno. Sobre o Wi-Fi, também permitem-nos, ou nos é permitido fazer localização de itens, por exemplo, neste caso, e um bocadinho apontando ainda para a questão médica, localizar equipamentos críticos, que agora fala-se mais do que nunca nos ventiladores, por exemplo, e permite, por exemplo, também fornecer, e um bocadinho indo ao encontro da solução que o Mário Rui estava um bocadinho a apresentar sobre soluções push-to-talk, também é permitido fazer isto sobre o Wi-Fi, ou seja, ter aplicações que simulem, digamos assim, os tradicionais equipamentos de push-to-talk e eles poderem ser feitos através de um telefone normal. Também existem terminais DMR que também têm interface Wi-Fi e pode ser uma maneira de ampliarmos a cobertura desse mesmo tipo de cobertura DMR ou trunking. Obviamente, o Wi-Fi foi criado basicamente para se poder estender uma rede de dados, não utilizando cabo, e em situações temporárias, em situações de emergência, obviamente, é muito mais prático, como toda a gente compreende, ter uma rede Wi-Fi do que estar a passar cabos para cada um dos terminais. Deixem-me dizer o que aconteceu sobre esta questão Wi-Fi. Aqui, no princípio do ano, uma das maiores empresas portuguesas, só para terem uma ideia da importância atual do Wi-Fi, corporativamente, grande parte das empresas, até estes últimos anos, a ligação primária, digamos assim, era a ligação cabelada. E depois existia o Wi-Fi como se fosse, digamos, uma coisa nice to have, ou seja, se existir aqui o Wi-Fi porreiro, se não existir, nós temos um cabo, ligamos o nosso computador ao cabo e trabalhamos. Como eu vos estava a dizer, várias empresas, mas uma das maiores portuguesas, desde o ano de 2020, a ligação primária passou a ser o Wi-Fi. Ou seja, exatamente ao contrário, tem que haver Wi-Fi em todo lado, eu ligo-me por Wi-Fi. Se eventualmente o Wi-Fi não funcionar, então eu tento encontrar um cabo que me possa desenrascar, entre aspas. Portanto, é um bocadinho, digamos, o mundo está a mudar, como é óbvio, e o Wi-Fi, e há muitos equipamentos agora que nem têm outra forma de ligar que não seja o Wi-Fi, como vocês sabem. Nas soluções, é um bocadinho o que eu acabei de dizer, ou seja, o recurso a redes Wi-Fi, podemos usar redes Wi-Fi mesh, ou seja, um access point liga-se a outro access point via rádio, não precisando de cabelagem, e assim, e em situações em que a largura de banda necessária não seja muito exigente e seja mais importante a rapidez e a flexibilidade com que se instala uma rede Wi-Fi, é uma excelente solução, exatamente nos tempos em que, por exemplo, agora vivemos, por exemplo. E com tempos de implementação muito curtos, não é? Que é isso. Exatamente. Não é necessária infraestrutura, portanto, só precisa de alimentação.
alimentação elétrica existem, é muito mais fácil encontrar, como é óbvio, e, portanto, isto pode ser, é muito mais flexível uma instalação destas. O tempo de implementação que estamos aqui a dar é 1 a 3 dias, isto obviamente depende do que estivermos a falar. Se estivermos a falar de uma situação perfeitamente simples, em que o backhaul é feito por 4G, posso dizer que isto de 1 a 2 a 3 dias passa de 1 a 3 horas. Portanto, é muito rápido a instalação de uma rede Wi-Fi nestas condições. Em termos de voz privada. Sim, agora passávamos aqui basicamente a apresentar alguns casos, alguns use cases, alguns exemplos de soluções que podem ser fornecidas e os respectivos tempos de implementação. Aqui um exemplo, imaginemos uma rede de voz privada com 30 terminais handheld, ou seja, 30 walkie-talkies, chamamos assim, 2 terminais veiculares, porque isto também pode estar a fornecer rede para veículos que se deslocam na área. Permitindo 4 grupos de conversação, aqui até pode ter mais grupos de conversação. Agora, o que acontece é que, estando apenas uma estação base, ou seja, um repetidor, ela vai permitir apenas 2 chamadas em simultâneo, o que significa que em simultâneo poderão estar a falar o grupo de conversação A e o grupo de conversação B. Podem estar até a envolver todos os 30 terminais, mas apenas 2 grupos de conversação. Ao fim e ao cabo, 2 salas de conversa, como hoje em dia nós temos nestas aplicações de web conferencing. Aquilo que nós oferecemos é um tempo de implementação, tipicamente de 48 horas para uma solução deste tipo, e depois todo um serviço de apoio, porque quando estamos a falar de uma solução crítica, é suposto haver um serviço de suporte e manutenção à mesma, e a Wavecom possui um departamento de suporte e manutenção que trabalha H24, 24 horas por dia, durante os 365 dias do ano, e oferecemos um tempo de resposta de 2 horas e de 4 horas de tempo de reposição de serviço, para uma implementação deste género. Para um outro tipo de solução, é, por exemplo, um link de micro-ondas, em que nós podemos conseguir implementar um link de redundância em banda não licenciada em 24 horas, ou até menos. Links de banda licenciada tipicamente em 2 semanas, por causa daquele processo de aquisição, de licenciamento dos canais e posterior aprovisionamento dos equipamentos justamente para os canais atribuídos, tipicamente 2 semanas. Os links de fibra demoram, porque, em função das condutas de construção civil. Uma hipótese muito rápida, muitas vezes, para garantir uma ligação num determinado ponto, é fazer uma ligação por 4G, através de um operador, utilizando um router devidamente configurado, inclusive fazendo uma VPN, para garantir em curto espaço de tempo o mínimo de comunicação para um determinado local. Em cada um destes casos, aquilo que nós apresentamos são SLAs de 2 horas de tempo de resposta e 4 horas de tempo de reposição de serviço. Um outro cenário que hoje em dia se coloca como possível é o das redes ELTE, ou seja, as redes, hoje em dia existe tecnologia 4G para redes privadas, o que significa que uma organização poderá ter uma rede privada 4G, com todas as suas características de ser uma rede de voz, ser uma rede de banda larga para dados, para internet, para vídeo, só que este tipo de rede funciona em banda licenciada e requer um processo de licenciamento, de obtenção de espectro por parte do regulador que tutela esse território. Ora bem, nós temos capacidade operacional de implementação de uma solução destas em 4 semanas. Existe sempre a questão da obtenção da frequência, mas sendo essa situação resolvida, esta operacionalmente é o nosso tempo de implementação de uma estação base que garanta uma rede LTE num determinado ponto do território. Mantendo os mesmos níveis de SLA de 2 horas de tempo de reposição
e 8 horas de tempo de reposição de serviço. Um caso que já foi aqui várias vezes abordado é o caso típico: queremos um hospital de campanha, ele tem que ser dotado de uma ligação de backbone, uma ligação ao mundo, tipicamente um link micro-ondas, e também de uma rede Wi-Fi para fazer, ao fim e ao cabo, a rede de acesso para os vários terminais que existem nesse espaço. Esta é uma solução que nós conseguimos implementar em 24 horas, com um tempo de resposta de 2 horas para o SLA e 4 horas para ter tempo de reposição de serviço. Esta é um caso, temos casos concretos, estamos nesta altura a falar, várias instituições vieram ter connosco a pedir-nos exatamente este tipo de redes, e reparem, um bocadinho como eu dizia há bocado, dentro destes hospitais de campanha conseguimos ter uma rede corporativa para os médicos, que trabalham na rede que normalmente trabalhavam se estivessem no hospital, no edifício central, digamos assim, e permite também ter uma rede de acesso guest para que os doentes, eventualmente visitas não devem ter, mas para que os doentes possam comunicar com as famílias, que nesta altura, como vocês devem compreender, é muito importante para essas pessoas. Às vezes estes hospitais temporários são colocados em zonas com fraca cobertura 4G, e mesmo que tenham uma cobertura razoável, não estaria desenhada essa rede dos vários operadores para ter um aumento muito grande de necessidade de comunicações naquele local específico, porque não existia lá nada antes, ou pelo menos não tinha este tipo de utilização. E, portanto, o Wi-Fi acaba por ser uma grande ajuda nestas situações. Sim. Havia aqui alguns temas que têm a ver com a videovigilância inteligente e o controle da ocupação urbana e com o atendimento de chamadas remotas. E estes 2 temas, como são específicos e dão pano para mangas, e para não tornar este webinar muito longo, decidimos passá-los para dia 9 de abril, às 15 horas, onde vamos falar especificamente sobre soluções de teletrabalho e sobre que soluções é que os municípios podem implementar, especificamente no âmbito do estado de emergência em que, nesta altura, vivemos, nomeadamente a questão do atendimento remoto das chamadas telefónicas que chegam às câmaras, um bocadinho por todas as situações e mais uma. Ainda hoje, antes de sair de casa, estava a ver uma notícia que o Presidente da Câmara de Ovar tinha implementado uma linha Covid-19 um bocadinho para estar em paralelo do SNS 24 para libertar um pouco as linhas, atendida por médicos, obviamente. Não percebi nem a notícia deu detalhe da sua interligação e como é que isto jogava com os hospitais e com as urgências e etc., com o Sistema Nacional de Saúde, de uma forma genérica, mas parece-nos uma boa ideia e é uma ideia que pode ser replicada noutros municípios, infelizmente com o agravar da situação que é mais ou menos inevitável nesta fase. E, portanto, decidimos fazer uma coisa mais específica para um webinar mais específico para municípios, onde vamos tratar destes assuntos, não só estas linhas especiais, digamos assim, mas a linha normal. A maior parte dos trabalhadores das câmaras municipais estão agora em teletrabalho, e a questão do atendimento remoto e de como se organizam os vários departamentos, ainda que estando a trabalhar remotamente, vai ser o tema principal do próximo webinar. A questão também da videovigilância e da forma como podemos controlar aquelas zonas em que, eventualmente, a população portuguesa, e agora com o tempo mais quente que poderá vir aí, que apetece mais ir à rua, será uma forma de monitorizarmos, ou das câmaras poderem monitorizar, e da Proteção Civil e das autoridades poderem monitorizar como é que as pessoas estão a comportar, digamos assim, em termos de cumprimento das medidas e das regras impostas neste estado de emergência. Este tipo de videovigilância não é só aquele comum, digamos assim, e aqui está o João Silva, que é o nosso Solution Manager para esta área. Não é só aquele comum de ver, digamos, o que é que está a passar, tem toda uma analítica por trás que permite contar as pessoas, ou seja, mesmo que não esteja ninguém a olhar para o que está a acontecer, existem agora sistemas de analítica de analítica de vídeo, que permitem fazer contagem de pessoas, contagem de veículos, e depois colocar isso em reportes e facilmente as autoridades poderem perceber em tempo real ou depois em forma de reporting
o que é que está a acontecer ou o que é que aconteceu em determinado local. Esta é uma área também muito interessante e que já tinha muitas aplicações, não é? Em termos de segurança, etc. E agora tem mais uma e nós estamos a dar ao mercado este tipo de solução e vamos deixar, digamos, aqui algum tempo para o dia 9 de abril às 15 horas. Sobre o atendimento de chamadas, era exatamente aquilo que falámos, ou seja, sobre a dificuldade que existe agora em fazer atendimento remoto e fazê-lo com qualidade. Ou seja, manter ou até melhorar a qualidade do atendimento telefónico feito pelas câmaras municipais e por outras instituições públicas. Vamos falar disto também no dia 9. A solução que estamos a apresentar é uma solução da GoContact, como muitos de vocês saberão, faz parte do grupo da Wavecom e é uma empresa que se dedica digamos, ao desenvolvimento e comercialização de um software, de uma plataforma especializada para contact centers e digamos que arranjou uma solução que já a tinha, digamos, só está a dar ênfase a esta forma de trabalhar, que é uma forma remota e não obrigar a que as pessoas para atender chamadas tenham que estar todas no mesmo local. Agora nós... Relativamente às perguntas dos participantes, não é? Eu não sei se... Acho que basta aí fazer a referência. Não, já. Ok. Nós fizemos aqui obviamente, na tábua de perguntas, vocês fizeram várias perguntas, às quais nós agradecemos e estamos a dar resposta. Selecionamos aqui algumas que nos parecem mais interessantes ou mais complicadas até de responder e vamos tentar dar resposta. Mário, isto é mais com a tua área. Exatamente. Em Simplex, nós estamos a falar aqui em comunicações, justamente utilizando tecnologias rádio de VHF ou de UHF. A questão dos alcances, antes de mais, isto depende dos terminais. Os terminais vêm de fabricante e isto resulta da regulamentação. Têm potências de transmissão de 4 watts no caso do HF e em VHF até 5 watts. Estamos a falar dos terminais handheld, ou seja, terminais que nós utilizamos desta forma. Já os terminais utilizados em veículos já poderão ter potências de transmissão superiores e, como tal, permitem comunicações de maior alcance. Em Simplex, então, nós estamos a falar de terminais que comunicarão transmitirão potências de 4 watts ou 5 watts. Os alcances dependem muito da orografia e do cenário de edifícios, de obstruções de vegetação que exista entre os dois terminais que estão a falar entre si. É possível ter alcances de 1,5 km, até mais, mas isto vai sempre depender muito justamente do perfil de obstrução do que nós chamamos de elipsoide de Fresnel, que é algo que tem a ver com propagação rádio. De maneira que nós não podemos... Em cada cenário teremos um determinado alcance, mas valores típicos serão entre 1 km e 7 km. Depende muito, justamente, do posicionamento de cada um destes terminais. No caso, a questão da banda também influencia bastante. A sensibilidade dos terminais é basicamente a mesma, não depende muito dos fabricantes, eles utilizam quase todos os mesmos chips, os mesmos chipsets, de maneira que a sensibilidade é muito idêntica, mas poderá ter alguma variabilidade. De maneira que julgo que está aqui dada a resposta para esta questão. Aqui temos outra questão. No caso do Wi-Fi, conseguimos velocidades semelhantes ao cabo. A tecnologia Wi-Fi 6 permite, hoje em dia, larguras de banda superiores ao gigabit, mas temos que perceber que o cabo, hoje em dia, está no Cat7, não é?
onde isto depende também da cabagem com a qual nós estamos a comparar. Depende, é possível, a maior parte das redes cabladas hoje em dia, a Ethernet, estamos de 1 gigabit por segundo, não é? Mas já existem a 10 gigabit, já existem redes de Ethernet a 10 gigabit. No Wi-Fi nós não conseguimos 10 gigabit. Já estamos lá próximos. No entanto, a questão é que normalmente, tipicamente, uma rede Wi-Fi é uma rede de acesso, ou seja, são terminais que estão a aceder à rede. E normalmente, e não fará muito sentido termos 10 gigabits por segundo para um terminal. Se for uma comunicação entre um servidor e o resto da infraestrutura, obviamente faz sentido ter 10 gigabits, eventualmente até mais. Para um terminal, para um computador portátil, para um telefone, etc., para terminais, o ter 10 gigabits por segundo é uma velocidade que já não fará muito sentido. 1 gigabit já é demasiado, e isso é o standard nesta altura do Wi-Fi 6, sendo que o Wi-Fi 6, se não me falha a memória, e posso estar aqui a cometer uma gafe, mas penso que não, pode ir até 9.6 gigabits por segundo, ou seja, permite quase os 10 gigabits. E, portanto, estamos muito próximos do tamanho do quase o máximo que a cabelagem, em termos de redes de acesso, permite. Porque depois também existem redes dentro de data centers, que aí ainda têm uma largura de banda superior, mas, obviamente, não é aí que o Wi-Fi terá qualquer... Agora temos que ver uma coisa. Uma rede Ethernet cabelada dá 10 gigabits. Quando dá 10 gigabits, há 10 gigabits em cada ponto de rede. Enquanto que, quando estamos a falar de um access point, ele até poderá ter quase 10 gigabits, mas são 10 gigabits por segundo partilhados por todos os terminais que estiverem ligados àquele AP. De maneira que, tipicamente, teremos sempre um desempenho inferior, e não há volta a dar, no caso das tecnologias rádio, mas, por outro lado, temos a mobilidade, temos a flexibilidade de utilização e cada vez com um débito mais elevado. Correto. Mas é um bocadinho isso. Nós, teoricamente, isto é mais em laboratório. Em laboratório realmente não chegamos lá e o cabo é mais rápido que o acesso rádio, neste caso Wi-Fi. No entanto, do ponto de vista da operação ou do ponto de vista do utilizador, é indiferente, porque a largura de banda disponibilizada é mais do que suficiente, ou seja, se eu pudesse colocar 10 gigabits por computador portátil versus 1 gigabit por computador portátil, o utilizador não notaria a diferença e, portanto, já não é necessário, digamos assim. Claro. Só para terem uma ideia, isto que estão a ver aqui atrás são as novas instalações da Wavecom, que infelizmente não conseguimos fazer uma inauguração com toda a pompa e circunstância que o momento merecia, nesta altura, mas havemos de a fazer. Mas aqui nós não vamos ter praticamente cabos, obviamente só vamos ter Wi-Fi, porque para utilizadores, digamos, normais, é suficiente os tais 2 ou 3 gigabits compartilhados pelos vários utilizadores, para a maior parte, para 99% das aplicações comuns, chega e sobra. Posso dizer que os erros que tivemos no áudio no início não se deveram ao Wi-Fi, foi aquele restart que foi preciso fazer ao computador. É aquela questão que é melhor ligar e desligar, normalmente resulta e resultou também nesta situação em particular. Gostaríamos de agradecer a todos os que estiveram connosco era para ser meia hora, mas acabou por se prolongar quase por 1 hora. Se eventualmente quiserem continuar a fazer perguntas, estejam à vontade, têm também os nossos contactos. Nós iremos responder estas perguntas e, nomeadamente, para aquelas pessoas, e sabemos que estão várias pessoas de municípios, por favor, não se esqueçam, municípios e instituições públicas de uma forma mais genérica, por favor, estejam presentes no próximo dia 9, nós enviaremos convites e também se podem inscrever através aqui do chat da nossa plataforma. Estejam presentes no próximo dia 9, à mesma hora, às 15 horas, que é uma boa hora, para fazermos a quinta-feira, antes de Sexta-feira Santa. Penso que, infelizmente, esta Páscoa vai ser um bocadinho diferente das outras e, portanto, provavelmente teremos disponibilidade para ouvir falar um bocadinho de tecnologia, de como é que a tecnologia nos pode ajudar nesta situação. É isso, eu agradeço a todos também. Mantenham-se sãos e salvos, vocês e as vossas famílias. E mantenham a distância de segurança. Exatamente. Boa tarde. Boa tarde.